Mamãe sempre dizia que o café da manhã era a refeição mais importante. Creepypasta FR. Mesmo depois de ficar doente, ela sempre se certificava de que tivéssemos boas refeições e variedade todos os dias. No fim de semana, a gente acordava com o cheiro de bacon ou de brioche flutuando no ar. Mesmo durante a semana, mamãe se certificava de que a gente tivesse pelo menos uma tigela de cereal ou mingau de aveia. Antes de ir para a escola, a gente sempre tinha 4 ou 5 caixas de cereais diferentes para poder variar. Mamãe adorava o café da manhã. Hoje, eu coloquei alguns Cheerios na minha tigela e na do Joel. A gente já tinha comido isso ontem e queria mingau de aveia, ovos, mas não tinha mais. Então, a gente só comeu isso o dia todo ontem. A última sopa que restava era de ervilha e tomate, e nós dois odiávamos isso. Depois de comer, era a vez do Joel lavar a louça. Dormimos cedo na noite anterior, por muito tempo, e ainda estava escuro pela manhã. Tentamos ver televisão mesmo com a eletricidade funcionando. O que tinha em todos os canais era um aviso pedindo para ficarmos dentro de casa e evitarmos encontrar outras pessoas, para não sermos infectados. Às vezes esse médico aparecia na tela e explicava que era um vírus. Disseram que ainda não havia cura, mas estavam trabalhando nisso. Papai disse que voltaria cedo hoje de manhã, com mais comida e ferramentas para cavar. Verifiquei e me certifiquei de estar bem cercado na terça-feira. Hoje no calendário, eu risquei o domingo, a noite em que ele foi embora, e segunda-feira, ontem. Bem antes de irmos dormir, eu queria ter certeza de que não esqueceríamos. Precisávamos colocar a mamãe no chão. Hoje o porão começou a feder. Depois, eu e Joel, nós saímos para ver o que podíamos encontrar. Quando amanheceu, papai disse que não tinha problema em prestar coisas para as pessoas. Porque se eles estavam doentes demais para tentar nos impedir, isso queria dizer que não iam mais precisar delas. De qualquer forma, a gente foi até a casa do Sr. King, bem ao lado da estrada principal. Ele e a esposa dele sempre deixavam a gente pegar ovos do galinheiro deles, e às vezes eu e o papai cortávamos o gramado dele. Achei que ele não se importaria em nos dar ovos, especialmente agora. E talvez também algumas espigas de milho que ele cultivava. O jardim do Sr. King estava silencioso, não dava nem para ouvir as galinhas, mas dava para vê-lo andando com um balde, até o galinheiro dele. Ele não parecia estar bem, andava muito devagar e parecia completamente sozinho. Ele nem ousou olhar quando nos aproximamos dele. Ele continuava indo e voltando, de novo e de novo. Às vezes, ele sentava no porche, balançando as pernas no ar. E depois de alguns segundos, ele se levantava, caminhava até o cano e enchia o balde. Depois, ele ia até o galinheiro e despejava o conteúdo do balde em um recipiente. Depois, ele voltava, guardava o balde e sentava na varanda. Até que a gente chegasse até ele. Vimos ele fazer isso 6 ou 7 vezes, então já devia fazer isso há algum tempo. Porque toda a superfície do chão, onde estava o tanque, estava coberta de lama. O cachorro dele, de porte médio, bebia no tanque. Ele parecia estar bem alimentado e com muita saúde. Eu disse para Joel que talvez fosse por isso que não ouvíamos mais as galinhas. De perto, percebo que o Sr. King parecia tão doente quanto a mamãe. Magro, porque ele tinha esquecido de comer. Cansado, porque ele começava a fazer alguma coisa e esquecia de parar de fazer. Aliás, ele não pararia antes de morrer daqui pra frente. Virei os olhos para Joel. E ele estava olhando para Madame King no seu Porsche. Ela estava meio caída da cadeira. Parecia que estava tricotando algum tipo de cobertor. Antes de esquecer, parte do braço dela estava rasgada em alguns pontos. Joel vomitou e disse que não foram as galinhas que encheram a barriga de Tai. Eu gritei para o Sr. King parar e ajudar sua esposa. Tai começou a rosnar, sendo que ele nunca fazia isso antes. O Sr. King sempre dizia que ladrões podiam entrar e roubar a televisão, que Tai ficaria feliz em vê-los chegar. E triste ao vê-los partir. Joel e eu decidimos sair. Na esquina da estrada nacional havia outras casas. Nossa estradinha de cascalho era impossível de identificar sem conhecê-la. Normalmente, as pessoas nos deixavam em paz. Na estrada principal, todas as portas das casas estavam abertas. Papai tinha dito que pessoas vinham roubar, até mesmo aqui.
porque eles começaram a entrar em pânico quando o presidente apareceu na televisão pela terceira vez. Na primeira vez que o presidente apareceu, ele disse que o vírus era como aquela doença que os idosos têm quando começam a esquecer as coisas. E que, ao piorar, só queria repetir o mesmo o tempo todo. Ele afirmou que os cientistas desconheciam a origem, mas buscavam tratamento. Na segunda vez, ele disse que era importante manter a calma e se isolar para evitar a propagação. Nesse momento, o jornal mostrou os primeiros tumultos. Da última vez que ele apareceu na televisão, o presidente afirmou que a América era incrível e que os cientistas seguiam trabalhando, e pediu a Deus para ter piedade de nossas almas. Depois, eles pararam de transmitir qualquer coisa além desses avisos. A casa grande mais próxima, na esquina da estrada principal, pertencia aos ricos da cidade. Eles eram claramente ricos, pois tinham 3 carros funcionando e eram donos do posto de gasolina da cidade. Eram os únicos com algo além da casa. Eles foram os primeiros a sair na caminhonete. Quando o presidente fez seu anúncio, o pai parou em cada casa e aconselhou todo mundo a fugir. Eles eram inteligentes o bastante para isso e tinham gêmeos 1 ano mais novos que eu, então fiquei triste ao vê-los partir. Eu esperava que eles voltassem, mas suspeitava que não seria o caso. Eles tinham partido sem levar nada. Papai foi até a casa deles pegar um carro emprestado quando saiu para buscar ferramentas e comida. Nosso carro quase nunca funcionava, então sempre tinha um carro estacionado na garagem deles. Joel sugeriu pegarmos emprestado e irmos até a casa do tio Gary. Eu lembrei a ele que eu só tinha 11 anos, que ele era mais novo do que eu e que a gente não sabia dirigir fora dos videogames. Ele disse que era igual e que, se não dirigíssemos perfeitamente, ninguém notaria, pois não havia ninguém nas estradas mesmo assim. Ele não queria entrar na casa para buscar as chaves. Ela parecia grande, vazia e estranha. Eu também não queria ir lá. A não ser, é claro, se o papai não voltar para casa. Aí a gente seria obrigado a fazer isso. A única loja da cidade ficava no posto de gasolina e a gente sabia que não tinha mais nada lá dentro desde o dia em que o papai foi embora. Saqueadores levaram todas as conservas e bebidas e ainda deixaram a porta de uma geladeira aberta. Por isso, o leite e os outros alimentos apodreceram totalmente. Encontramos as latas de sopa de casa nos fundos da loja, dentro de uma caixa que parecia vazia. No começo, a sopa de ervilha e tomate agora nos parecia muito mais apetitosa. Tentamos usar o telefone atrás do balcão. Mais uma vez, ainda havia sinal de linha. Mas não importava para quem ligássemos, nunca atendiam. Ligamos para Tonton, Gary, vovó, números da lista telefônica e até inventamos alguns. Mas a única vez que a gente ouvia alguma coisa era quando caía na secretária eletrônica. Não sabíamos mais o que fazer. De fora, começamos a ouvir uns cliques um pouco mais adiante. Olhando pela janela, vimos que era alguém andando. Ele ia bem devagar e mancava. Ele usava uma mochila de caminhante e andava com um bastão no meio da estrada. Parecia que ele tinha torcido o tornozelo, pois estava torto. Por baixo, o pé dele nem tocava o chão, ele andava diretamente sobre o tornozelo, que estava completamente coberto de sangue. Apesar disso, ele continuava andando, como se não doesse, como se tivesse esquecido como sofrer ou parar de andar. A gente se escondeu e ficou olhando ele seguir em frente. Ele nem virou a cabeça, simplesmente continuou andando. A gente não se mexeu até ele ficar longe demais para ser visto. A gente não disse nada, só correu até em casa e trancou as portas. Ainda era cedo. Talvez, se dormíssemos agora, acordaríamos amanhã. E que o papai teria voltado para casa. Mamãe sempre dizia que o café da manhã era a refeição mais importante. Mesmo depois de ficar doente, ela sempre fazia questão de garantir que tivéssemos boas refeições, e variava todos os dias. Nos fins de semana, acordávamos com o cheiro de bacon ou brioche no ar. Mesmo na semana, mamãe insistia que tivéssemos ao menos uma tigela de cereal ou mingau de aveia. Antes de ir à escola, sempre tínhamos 4 ou 5 tipos de cereais para variar. Mamãe amava o café da manhã. Hoje coloquei Cheerios na minha tigela e na do Joel. A gente já tinha comido isso ontem e queria mingau de aveia ou ovos, mas não tinha mais. Então, acabamos comendo só isso o dia todo ontem.
A última sopa que sobrou era de ervilha e tomate, e nós dois odiávamos isso. Depois de comer, era a vez do Joel lavar a louça. A gente foi dormir bem cedo na noite anterior, dormimos por muito tempo e ainda estava escuro de manhã. Tentamos ver televisão embora ainda houvesse eletricidade. Todos os canais exibiam um aviso para ficarmos em casa e evitar contato com outras pessoas para não sermos infectados. Às vezes, esse médico aparecia na tela e explicava que era um vírus, que ainda não havia cura no momento, mas que eles estavam trabalhando nisso. Papai disse que voltaria cedo hoje, com mais comida e ferramentas para cavar. Confirmei que ele marcou hoje, terça-feira, no calendário. Risquei o domingo quando ele partiu à noite. E segunda-feira, ontem, pouco antes de irmos dormir, eu queria ter certeza de que não esqueceríamos.